Olá, amigo mecânico, seja bem-vindo. Meu nome é Juliano, eu sou coordenador técnico de treinamento da Monroe Amortecedores. No episódio de hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar o procedimento de substituição dos amortecedores dianteiros desse Toyota Corolla ano 2014 com aproximadamente 74 mil quilômetros. É a primeira troca que a gente vai fazer, um carro então que já tem uma quilometragem um pouco mais acentuada e por questões de segurança então nós faremos a troca dos amortecedores e de todos os componentes que compõem aí o conjunto. No primeiro momento nós vamos fazer uma troca, a que a gente chama de convencional, onde nós trocaremos o conjunto do amortecedor desmontando aí componente por componente, peça por peça. Então o próprio amortecedor, o batente, a coifa, o coxim e também a mola. Já num segundo momento, eu quero apresentar para vocês uma novidade da Monroe, algo novo no mercado. É uma peça que vem completamente montada, o conjunto todo já vem configurado lá de fábrica, seguindo as recomendações originais da montadora. Nós vamos fazer então no segundo momento essa montagem para mostrar para você a vantagem de trabalhar já com o conjunto pronto. Você vai ganhar em rapidez, praticidade, segurança e automaticamente vai minimizar os erros de aplicação. Então eu te convido a acompanhar esse vídeo a partir de agora com a gente. Antes de iniciarmos todo o procedimento de troca das peças, quero chamar a sua atenção quanto ao uso dos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isso vai garantir a sua segurança e a sua integridade física desde os primeiros momentos aqui da operação. Então, assim como eu estou usando, utilize também aí um sapato de segurança, luva de proteção e também o óculos. Assim você vai estar devidamente equipado. Bom, ainda com o carro aqui apoiado ao solo, ok? Com as rodas apoiadas aqui ao chão, nós vamos aproveitar então para fazer duas operações. A primeira delas é tirar a pressão de aperto da fixação superior do conjunto do amortecedor e depois também vamos tirar a pressão de aperto das porcas que prendem o conjunto roda-pneu no carro. Depois disso, então, nós vamos levantar o veículo um pouco e já vamos retirar o conjunto roda e pneu, para que então tenhamos acesso para começar a desmontagem do conjunto do amortecedor. Então, dando continuidade, nós vamos remover aqui a tampa de borracha. E aí depois com uma chave 19, nós vamos tirar a pressão de aperto da fixação superior do amortecedor. Antes de soltarmos as porcas que prendem o conjunto roda e pneu no carro, ergonomicamente falando, nós sempre vamos fazer força de cima para baixo e não de baixo para cima, senão nós podemos ter algum tipo de desconforto em nossa coluna. Agora que nós já soltamos a pressão, nós vamos levantar o veículo e aí vamos remover o conjunto roda e pneu do carro. Antes de soltarmos a última porca, a ideia aqui é que quando eu voltar com o conjunto roda e pneu para o veículo, eu devo montá-lo na mesma posição em que ele estava, para que eu evite aí a maior diferença ou problemas com desbalanceamento da própria roda. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente observa que nós temos um furo da roda que está alinhado aqui com a válvula. Certo? Esse furo então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa porca, vou remover o conjunto roda e pneu e depois eu vou voltar a porca aqui no prisioneiro para que eu faça uma marcação de referência, para que quando eu retorne então com a roda eu possa montá-la na mesma posição que estava. É claro que depois do serviço executado é sempre bom fazer o alinhamento, o balanceamento novamente, mas dessa forma então eu vou evitar maiores diferenças nessa operação.
Bom, agora com acesso mais facilitado aqui por debaixo do carro, por dentro da caixa de roda, nós vamos fazer as operações de soltar a bieleta da barra estabilizadora. Então nós vamos segurar com uma chave Allen número 6 e vamos soltar a porca 17. Depois nós vamos soltar aqui o suporte dos flexíveis e do sensor do ABS com uma chave 14. Então é só soltar um parafuso que tem ali que prende todo o suporte. E depois nós vamos soltar os dois parafusos que prendem a fixação inferior do amortecedor com a chave de medida 22. Depois de devidamente solto todo esse conjunto inferior, aí nós vamos soltar os 3 parafusos que prendem o coxim de fixação superior. Para a remoção da coluna do amortecedor, o que nós vamos fazer? Inicialmente nós vamos calçar aqui com o cavalete, porque automaticamente quando eu soltar o amortecedor, todo esse conjunto aqui da manga de eixo, cubo de roda, ele tende a descer. Então, para que de repente não force nenhum componente ou até mesmo danifique, nós vamos utilizar o cavalete. Já calçado com o cavalete, eu vou aqui soltar o parafuso da fixação superior, tá? O parafuso superior. Agora que nós tiramos o conjunto do amortecedor do carro, nós o trouxemos para a bancada e agora vamos fazer a desmontagem total. Para isso, então, é extremamente necessário e importante utilizarmos um encolhedor de molas para que possamos, então, encolher as próprias molas e dessa forma, então, termos mais segurança nesse procedimento. Depois de comprimir as molas, nós vamos soltar aqui totalmente a fixação superior e aí a gente vai começar a desmontar todos os componentes do conjunto. É sempre importante você escolher um encolhedor de molas apropriado para aquele veículo, desde que ele possa, acoplar melhor o diâmetro da mola, para que de repente ela não possa abrir e aí provocar um acidente, ok? Então sempre procure aí selecionar uma ferramenta de qualidade para evitar aí possíveis acidentes. Sempre que você for posicionar também o encolhedor, é muito importante que você coloque um lado, uma garra, ao lado oposto da outra, pois assim no movimento de compressão, de fechamento, ele vem fechando a mola por igual, para evitar também qualquer tipo de deformação, barriga na mola, e assim até ela podendo escapar, tá bom? Então depois de devidamente posicionado aqui os encolhedores, nós vamos acionar aqui a ferramenta hidráulica e aí então nós vamos iniciar aí o encolhimento, o fechamento da mola, ok? Qual é o ponto ideal para a gente perceber o momento exato de fazer a desmontagem total? Quando a mola estiver livre no conjunto. Olha aqui, ó. Quando eu verificar que a mola está completamente livre, aí chegou o momento então de soltarmos a fixação superior. Então com a chave 19, nós vamos colocar aqui na porca superior e aí então vamos fazer a desmontagem. Como a gente já fez aquele procedimento logo no início de tirar a pressão do aperto, observe que ficou muito mais fácil de soltar aí então essa porca de fixação, ok? Então olha só, o primeiro elemento que sai aqui então é a própria porca. Depois nós vamos aqui, já tirar o coxim de fixação superior, que nós vamos trocar. Inclusive esse coxim aqui ele já vem com o próprio rolamento, tá? Então muitas vezes eu não tenho um problema no coxim, na estrutura do coxim, mas o problema pode estar no rolamento. Então aí dependendo, do problema, ele tem que ser substituído, tá bom? Depois na sequência aqui eu venho com o prato superior de mola. Aqui eu já vou tirar também o batente de poliuretano ou celasto. Esse batente então é uma peça muito especial, por quê? Porque é ela que vai evitar o fechamento total do amortecedor. Então ela vai funcionar aí como um limitador de curso, tá joia? Então também nós vamos aí substituí-la. E aí depois na sequência, ó, guarda-pó ou coifa, é ele que dá toda a proteção contra a entrada de sujeira na peça. Então se aquela sujeira acumular ali na região do retentor, na região da haste, eu posso
possa então também provocar aí, né, um dano no amortecedor. Então veja que a coça também, né, a borracha está toda deformada, então nós também vamos substituí-la. Aí nós vamos tirar a mola. Nós também vamos trocar a mola. A mola é um componente muito importante porque é ela que vai sustentar o peso do veículo para evitar que esse peso interfira no trabalho do amortecedor. Então, se o trabalho da mola é segurar esse peso, mesmo quando o carro está parado, a mola está trabalhando. Então, daí vem a recomendação de uma troca preventiva de todo o conjunto. Na sequência, depois de retirar a mola, eu tenho um calço inferior, um isolante inferior de mola, para evitar o contato de ferro com ferro. Então, se eu tenho ali, né, que a mola fica encostando, fica em atrito com o prato de baixo, eu posso ter aí o aparecimento de um ruído, de um barulho, tá bom? E aí, finalmente, nós chegamos ao amortecedor. Nesse caso aqui, a gente já observa algumas marcas na haste do amortecedor, e isso já indica que ele já trabalhou por diversas vezes. Inclusive, testes que nós realizamos aqui na fábrica, eles determinaram que, em média, por quilômetro rodado, esse amortecedor aqui, ele abriu cerca de 2.600 vezes. Se eu fizer uma projeção de 40 mil quilômetros, essa peça já abriu e fechou 104 milhões de vezes. Esse carro está quase com 80 mil, então esse número a gente pode dobrar. Esse amortecedor aqui abriu e fechou mais de 200 milhões de vezes. Então, assim como um pneu gasta, assim como um disco de freio gasta, uma pastilha, né, uma embreagem, o amortecedor também tem o seu desgaste e por conta disso, então, precisa ser substituído. Muito importante nesse momento a gente fazer o descarte desse amortecedor, para que ele não seja reaproveitado e possa ser vendido aí como uma peça remanufaturada ou até uma peça recondicionada. A gente disse que o amortecedor é uma peça de segurança, okay? É um componente que está diretamente ligado com a segurança do veículo, então não se deve utilizar peça recondicionada ou remanufaturada. Se fosse possível, a própria fábrica faria, né? Então, as diversas pesquisas, as diversas amostras que nós já tivemos aqui de peças recondicionadas ou remanufaturadas, a grande maioria delas são apenas peças pintadas. O pessoal recolhe a peça usada na loja, apenas pinta e depois vende novamente no mercado. Então, evite comprar, evite utilizar peças recondicionadas para não interferir na segurança do veículo, tá joia? Então, vamos descartá-la, se possível passe a haste no esmeril e também dê uma pancada no tubo para que ela não possa ser reaproveitada. E na sequência, a gente vai fazer agora a montagem de todos os componentes novos, né, fazendo com que a coluna do amortecedor, o conjunto do amortecedor seja novo, para que então a gente possa fazer a montagem lá no carro. Chegou a hora então de montarmos todo o conjunto do amortecedor para depois fazermos a instalação no veículo. Para isso então é importante que a gente verifique inicialmente se o amortecedor que a gente escolheu aqui, ó, que a gente está manuseando, é o correto para o veículo. Por que isso, gente? Porque muitas vezes alguns amortecedores são semelhantes, são peças que têm o mesmo tamanho, né, a mesma largura, até o mesmo perfil, mas elas podem variar na questão da carga, da pressão do amortecedor. Então, o que eu quero te dizer é que cada amortecedor foi desenvolvido seguindo rigorosamente as características do carro. Então, para você evitar problemas de dirigibilidade, problemas de segurança, conforto, eu sempre peço para que você verifique o código do produto, compare com o catálogo do fabricante, entre em contato, então, né, com o serviço de atendimento ao cliente. No caso aqui, nós temos o saque da Monroe, que é o 0800 166 004, a ligação é gratuita, você pode ligar para a gente então para verificar a aplicação do carro e depois de verificada a aplicação, nós vamos fazer o que nós chamamos de equalização ou sangria. É possibilitar que o amortecedor trabalhe perfeitamente logo nos primeiros minutos de uso. Para isso então, nós vamos tirar, né, o amortecedor lá da embalagem, trouxemos então para a bancada, com ele na posição de instalação, na posição de montagem no carro, nós vamos abrir a haste, então aqui no caso a haste já está aberta. Depois da haste estar totalmente aberta, nós vamos virar a peça, e aí nós vamos fechar totalmente o amortecedor, ok? Fechamos o amortecedor até o final. Depois seguramos a peça aqui fechada, ó. Seguramos a peça fechada.
Com ela fechada, nós viramos o amortecedor e aí liberamos a haste para subir novamente. Então, toda vez que eu tiver um movimento de abertura e fechamento da haste, nós vamos contar um ciclo. Então, depois de aberta novamente, nós vamos virar a peça, vamos fechar, fechamos até o final. Depois de fechada, eu seguro a peça, volto ela à posição de montagem, libero a haste para abrir. Já estamos aí no final do segundo ciclo. Depois, repito a operação. Fecho o amortecedor até o final. Depois dele fechado, seguro. E depois de virado, então, libero a haste para subir. E agora, finalmente, nós vamos fazer aí o quarto ciclo. Então é só lembrar que com o amortecedor em pé, a haste tem que estar aberta. Depois, com o amortecedor virado, a haste tem que estar fechada. Então aí, ó, 4 vezes é o suficiente para garantir a máxima eficiência, o melhor desempenho do amortecedor logo nos primeiros minutos de uso, tá bom? Então quando o carro já estiver na rua e se tiver que passar por uma lombada, um buraco, o amortecedor já vai estar apto para absorver aquele movimento, tá bom? Então nós vamos prender aqui o amortecedor na bancada. Prendemos o amortecedor na bancada, nós já vamos montar aqui, ó, o isolante de mola, o isolante inferior, para evitar então que a mola fique em contato metálico com o prato de baixo. Se por um acaso você não tiver acesso a essa peça, você não encontrou para comprar ou algo parecido, eu recomendo então que você coloque, que você revista aí o primeiro elo da mola com uma mangueira de borracha, tá bom? Ele vai ter a mesma função, tá? Claro que o mais importante aqui, o ideal é você ter aí o isolante específico, mas se não tiver, você pode fazer o uso aí da mangueira metálica, tá joia? Depois eu vou entrar aqui com o batente poliuretano ou celastro. Nós já falamos então que a função dele é evitar o fechamento total do amortecedor. Então, para evitar que o amortecedor não bata lá no final do curso, eu tenho então esse limitador. Sempre é importante salientar que todo batente tem um furo maior e um furo menor. Sempre o furo maior para baixo, ó. Na posição de montagem, então, eu sempre vou colocar o furo maior para baixo, para que a pressão, para que a interferência aqui, ó, do batente com a haste, ela se dê na parte superior, tá joia? Depois aqui, ó, eu já vou entrar com a mola nova também, que nós fizemos aqui a troca. Vamos entrar aqui com a mola. Na sequência, nós vamos vir aqui com o guarda-pó, né, ou a coifa, tá joia? É muito importante a gente estabelecer a seguinte regrinha. Esse guarda-pó aqui, ó, ele tem um ponto saliente de borracha, como se fosse um degrau. Esse degrau aqui, ó, eu vou posicioná-lo para o lado da roda do veículo. Então, ó, se a roda está sendo montada aqui, se a direção da roda está aqui, é para esse lado então que eu vou montar, né, esse detalhezinho aqui do guarda-pó, tá? Da coifa. Então, só verificando aqui, ó, nessa posição. Tá joia? Aí depois na sequência eu tenho o prato superior de mola. Esse prato também ele tem uma dica de montagem, ó. O que seria aqui um furo cilíndrico, né? Ele tem aqui um rasgo, ele tem como se fosse aqui um acoplamento da chaveta. Por quê? Porque a haste também, ó, ela tem aqui uma parte que ela foi fresada. Então, para que o encaixe seja perfeito, a gente deve então fazê-lo dessa forma. Só que automaticamente também, pessoal, a gente tem que ter cuidado com esse ponto aqui, ó, que é o ponto de encaixe lá com aquele detalhezinho que nós falamos do guarda-pó da coifa, tá? Então, esse detalhezinho aqui, esse encaixe aqui também, sempre apontado para o lado da roda, para a direção da roda, tá joia? Então, eu vou posicionar ele aqui primeiro no amortecedor, e aí depois eu vou girá-lo, né, lá para o lado da roda, para que ele dê o encaixe aqui no guarda-pó.
Depois, na sequência, eu vou entrar com o coxim de fixação superior. Esse coxim está totalmente novo. Alguns destaques. Nós vimos lá que no coxim velho, esse isolamento aqui estava totalmente danificado. Então, isso evita também um atrito metálico entre o prato superior e o próprio coxim. Tá joia? Rolamento aqui nós já temos a peça nova, já temos os prisioneiros novos e também um isolamento, ó, para que entre a carroceria do carro e o coxim também não ocorra aí nenhum tipo de barulho, nenhum tipo de ruído. Então, na sequência, eu monto o coxim aqui em cima e aí entro com a porca de fixação. Vou fazer apenas um aperto aqui inicial, porque o aperto final dessa porca, da porca de fixação superior, eu só vou fazer depois que o carro estiver assentado ao solo, ok? Para que então eu possa respeitar todo o posicionamento aí de trabalho da suspensão. Então a gente vai fazer um aperto aqui, né? Diferencial. Ainda continuamos com a chave 19, tá ok? E aqui nós vamos utilizar aqui uma chave Allen, né? Um sextavado aqui, ó, sextavado, para que ele acople então aqui a chave 10, tá? A medida 10. Então, com essa chave da haste eu seguro para evitar que a haste possa rodar, e aí com a ferramenta então eu vou fazer um aperto aqui inicial da fixação superior do amortecedor. Passo ali uns 3 fios de rosca só realmente para segurar a mola, tá joia? Porque depois o aperto final vai ser dado no carro. Vamos fazer uma última verificação para ver se tudo está montado corretamente. Isolante, mola, a própria coifa, o prato e também aqui o rolamento, tá joia? Estando tudo ok agora, nós vamos descomprimir a mola, garantindo então que o conjunto ele seja montado corretamente. Depois de montarmos todos os componentes do conjunto do amortecedor, nós vamos agora soltar também os encolhedores, para que aí então possamos removê-los e assim levarmos a coluna lá para ser montada no veículo. Então vamos tirar aqui a primeira garra do encolhedor, a segunda. Agora então nós vamos levar para fazer a instalação na carroceria do carro. Chegou o momento de montarmos a peça no carro e para a gente fazer aqui essa instalação, nós vamos seguir os procedimentos inversos da desmontagem. Então no primeiro momento aqui, eu já vou entrar com a coluna do amortecedor de baixo para cima, vou passar os prisioneiros lá pela furação da carroceria, já vou posicionar já a porca, para que então, né, a coluna ela fique sustentada por essa fixação e depois aqui eu vou fazer toda a instalação da parte de baixo. Bieleta, sensor de ABS, flexível de freio e também os 2 parafusos que prendem a fixação inferior da peça. Depois de já posicionado o amortecedor, nós vamos fazer agora todo o trabalho de fixação aqui na parte inferior da peça. Nós vamos iniciar colocando os 2 parafusos da fixação inferior na manga de eixo, sempre lembrando que esse parafuso aqui ele tem posição de montagem, sempre a cabeça do parafuso voltada para a dianteira. Tecnicamente não tem tanta diferença nessa posição, é por uma questão de segurança mesmo. Como o carro na maioria das vezes se desloca para frente, a pressão aerodinâmica vai sempre empurrar o parafuso contra o corpo da manga, contra o corpo do amortecedor. Já vamos fazer aí, né, o aperto final. Na sequência nós vamos apertar a bieleta. O suporte do sensor do freio e também do ABS. Então eu encaixo aqui o mangote do freio. Depois então eu posiciono o suporte do sensor do ABS e aí então eu venho com o parafuso de fixação.
montagem do conjunto roda e pneu, nós vamos aproveitar aquela marcação de referência que nós fizemos aqui para colocarmos na mesma posição que estava antes da desmontagem. Então nós deixamos a porca aqui de referência, aí nós vamos pegar lá, né, o furo que está alinhado com a válvula do pneu, para que aí então nós façamos a montagem. Depois, quando o carro estiver ao solo, então, nós faremos aí o aperto final aqui do conjunto roda e pneu e também apertaremos lá a fixação superior do amortecedor. Já apertamos as 3 porcas que prendem o coxim na carroceria do veículo e agora, para finalizar todo o procedimento, nós vamos, ainda com o carro no chão, dar uma balançada nele para que os componentes se assentem, para que então haja uma movimentação e aí finalmente fazer aqui o aperto final da fixação superior do amortecedor. Para a finalização de todo o procedimento de troca, nós vamos agora montar toda essa parte plástica aqui, que a gente popularmente chama de grelha. Então a gente vai fazer a colocação da grelha, colocação também a montagem dos limpadores de para-brisa e dessa forma então todo o processo aí ele estará sendo encerrado. Bom, vamos dar início aqui ao processo comparativo. Neste primeiro momento nós vamos desmontar o amortecedor velho, nós vamos tirar a coluna então para fazer a troca do amortecedor e para isso então nós vamos fazer a cronometragem do procedimento de desmontagem. Logo na sequência nós vamos cronometrar o sistema de montagem convencional, onde nós teremos que preparar primeiro os componentes para depois formarmos o conjunto do amortecedor e trazermos para o carro e depois ainda na parte final nós vamos cronometrar também o tempo de montagem do amortecedor Quick Start, aquele que já veio completamente montado e assim poderemos fazer uma análise então mais profunda do tempo gasto em todo o procedimento de troca. Vamos fazer a contagem a partir de agora.
Bom, agora a gente vai cronometrar aqui o tempo de montagem. Vamos chamar de montagem convencional, porque nós vamos instalar todos os componentes que vão junto ao amortecedor, formando o conjunto inteiro. Vamos cronometrar agora o tempo de instalação da coluna completa, do conjunto completo do amortecedor no veículo.
chegamos ao final de todo o procedimento. Na cronometragem, nós gastamos aproximadamente 19 minutos para fazer todo o processo de substituição. Já com o produto Quickstrut, aquele amortecedor que nós mostramos aqui, que vem completamente montado, nós gastamos então cerca de 14 minutos, uma economia aí no mínimo de 25% deste tempo. Isso porque toda aquela parte de bancada, sangria, equalização do amortecedor, montagem da mola, a montagem do guarda-pó, do batente e do coxim foi economizada com a utilização do Quickstrut. Então, esse produto, ele simboliza, ele sinaliza como uma vantagem muito grande para você começar a utilizar a partir desse momento. Sem contar também que o Quickstrut, ele já vem aqui com o torque de aperto especificado. Então, na montagem convencional, no sistema convencional, depois de montado, nós teríamos que abaixar o carro e aí ter dado o torque também aí de montagem final do conjunto. Quero recordar com vocês as vantagens, então, de trabalhar com essa linha de amortecedor. O tempo, que nós falamos aqui, explicamos detalhadamente, a questão da qualidade das peças, de todos os componentes que formam esse conjunto, é uma qualidade similar ao produto original, até porque a Monroe, ela está aí homologada em todas as montadoras. Quero dizer também da segurança. Com o Quickstrut, nós não tivemos que encolher mola, colocar um encolhedor, então aí nós minimizamos o risco de acidentes. Também evitamos aqui erros de montagem. Vocês viram que ele tinha uma posição de montagem aqui do guarda-pó, do prato superior, né? Então tudo isso foi minimizado porque ele já veio montado já na posição correta. E também a questão aí da garantia. Colocando esse produto em todos os componentes, não só no coxim, mas também na mola, no batente, no guarda-pó e no próprio amortecedor, você terá 2 anos ou 40 mil quilômetros de garantia, se esse produto for aplicado num carro de linha leve, num carro de passeio, ou 6 meses ou 40 mil quilômetros, se ele for aplicado aí em um carro utilitário. Então eu desejo que você faça muito bom uso dessa nova linha de amortecedores Monroe Quickstrut para trazer maiores vantagens e também economia para você. Agradeço a sua visualização, te convido a se inscrever no canal Mecânico, a ativar as notificações, assim toda vez que haver um conteúdo novo, você será avisado. Um forte abraço e até a próxima!